Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. A você aqui, a você em casa, assistindo a transmissão desse culto. Que Deus possa lhe abençoar, visitar a sua vida, como o irmão Alain disse aqui. Ele sabe, ele lhe conhece, sabe como você está, o que passa em sua mente, como está seu coração. E eu tenho certeza que nessa noite, pelos cânticos, pelas orações, pelas leituras bíblicas, Ele já está falando com você. Abra o seu coração, deixa Deus conduzir sua vida. Hoje é uma noite muito especial, é a ceia do Senhor. E é um momento muito especial para a Igreja de Cristo, onde ela se reúne para, em memória, celebrar, lembrar da obra da redenção. Pela manhã nós tivemos aqui a IBD. Nós estamos no mês de outubro, um mês muito especial para o povo de Deus. Nós comemoramos no final desse mês a Reforma Protestante, o aniversário da Reforma, e nós começamos a estudar um material, um livro muito bom, Reforma e Reformadores, para culminar no final do período uma exposição aqui, com temas diversos dentro da Reforma, com classes especiais, é como se uma exposição, e estudamos a vida do reformador Calvino nessa manhã, e foi muito bom. Temos estudado diversos dele, e hoje foi Calvino. Então, quero lhe convidar, lhe incentivar, para conhecer um pouco da sua história, conhecer como Deus intervém na história, e a Igreja do Senhor jamais será atingida, abalada, ela sempre será renovada, reformada. E o que nós aprendemos é que não apenas houve uma reforma, mas que a Igreja de Deus, ou seja, o meu e o seu coração, precisam estar sendo reformado a cada dia à luz da palavra do Senhor. Então isso é maravilhoso. Tivemos também ceia no Santa Helena, hoje pela tarde, pastor Gerson nos agraciou lá com a mensagem da ceia, e cá estamos. A você visitante, seja bem-vindo, que Deus possa lhe abençoar, é um prazer tê-lo aqui, que o Espírito Santo possa mover no seu coração nessa noite tão especial. O texto que nós vamos ler se encontra em 1 Coríntios 11, é muito conhecido de todos, mas como é a palavra de Deus, ela se renova. 1 Coríntios 11, eu quero ler do 23 ao 26, é um texto muito conhecido, apenas ler esses 3 versículos, e vamos depois falar sobre o texto, fazer uma pequena reflexão nessa noite especial de ceia. A minha versão é NAA, 1 Coríntios 11, 23, deve estar aparecendo aí para você. Diz assim o texto sagrado: porque eu recebi do Senhor, o apóstolo Paulo falando, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ou de ceiar, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos orar, mas também vamos, nesta oração, eu queria, com a igreja, levantar um clamor pela irmã Ivanice. Ela é filha da irmã Chiquinha, ela está, durante essa semana, hospitalizada em UTI, e não está bem o seu estado de saúde. E nós sabemos o quanto a oração da igreja, do crente, não que há poder em nós, mas a quem oramos e a quem pedimos, Ele pode todas as coisas. Nós vamos orar, você vai curvar a sua cabeça, vamos orar por essa família, para que Deus traga força, consolo e fé, e também chegue com a sua mão e a sua providência ali em Ivanice, filha da nossa querida irmã Chiquinha. Pai querido e Deus amado, estamos aqui para glorificar e prestar um culto a Ti. Somos imperfeitos, incapazes em nós mesmos, mas o Senhor é Deus que nos capacita, e o Teu Espírito nos guia, traduz nossas orações, louvores, e que nessa noite seja assim. O Teu povo veio Te buscar aqui, alguns que não puderam vir, que estão assistindo a transmissão desse culto, outros que o Senhor levou a cair nesse canal, em qualquer lugar desse planeta onde há acesso à internet,
E eu lhe peço, Senhor, não estão aqui e não estão assistindo por um acaso, mas pela vontade de Deus. Espírito Santo de Deus, glorifica o nome de Jesus nessa noite, agindo de forma a queimar os nossos corações através da sua palavra, nos ensinando, trazendo de volta aquele que se perdeu, falando a corações e chamando com a tua voz doce e suave, Deus fazendo a obra, trazendo direção, libertação, cura, como só o Senhor pode fazer. Ministra nesse momento que a tua igreja se reúne para a ceia do Senhor, aos nossos corações de forma especial. Mas também lhe pedimos um clamor por Evanice, Senhor, aquela mulher que está ali na UTI, precisando de um milagre de Deus. Nós sabemos que tu és o Deus da cura, do milagre, da misericórdia, da bondade, e que não há nada impossível para Deus. Por isso pedimos que o Senhor chegue naquele lugar, naquele leito, e conforme o teu poder, segundo a sua vontade, o Senhor possa operar. O Senhor possa não apenas curá-la, mas restaurar sua alma, para que te sirva, te adore. Senhor, faz isso, nós lhe pedimos. Chega junto, também dá a essa família a fé, oh Deus, a força, a direção, a paz e o descanso que só aqueles que te servem têm em momentos de dificuldade. Continua conosco nesse culto, assim oramos, no santo nome de Jesus. A igreja diz, amém. Meus irmãos, nessa noite tão especial, que é o culto de ceia do Senhor, um texto tão conhecido da igreja, eu queria que você abrisse o seu coração para entender que nós não estamos reunidos aqui para um ritual. A ceia não é um ritual, a ceia é um memorial profundo, aonde nós cremos que de forma gloriosa o Espírito Santo pode ministrar ao coração do seu povo, porque nós nos reunimos uma vez por mês, para lembrar através desses elementos, o pão e o cálice, a obra que Cristo fez conosco. Por isso, nesse memorial de celebração, que é mais do que a gente possa enxergar, ele transcende tudo aquilo que a gente está vendo aqui, ele é algo tão profundo, que a gente não tem ideia, é só apenas ou temos uma ideia em reflexo aqui, daquilo que um dia será a grande ceia do Senhor na eternidade, para aqueles que são remidos e comprados pelo sangue de Jesus. Por isso, tenha toda a reverência, abra o seu coração, se desarme de todo o preconceito, de toda cosmovisão já formada no seu coração, e dê uma chance a você mesmo para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Nós estamos, nesse momento, de alguma forma, ligando os céus com a terra, através das orações, do culto que prestamos ao Senhor. A ceia é isso, e em memória, como lembrança, olhando para o passado, vendo o hoje, e olhando para o futuro. O texto nos aponta a importância desse momento. Por isso, distrações, ou qualquer outra coisa que vai lhe atrapalhar, deve ser tirada, e você deve pedir ao Senhor que fale com você nesse momento, a partir desse momento da ceia. Paulo vai escrever essa carta a essa igreja. Essa igreja, a igreja aos Coríntios, era uma igreja bastante conhecida, uma igreja que Cristo amava, uma igreja que desejava ser fiel ao Senhor, mas nesse desejar humano, essa igreja falhava de forma absurda. Mas ainda assim Deus amava essa igreja e usou o apóstolo Paulo para corrigir e ensinar. E Paulo então escreve no capítulo 11, e quase todos os capítulos, basicamente todos os capítulos de 1 aos Coríntios, são palavras de correção e de ensino que o apóstolo Paulo fala. Esse é o contexto. E quando ele chega na ceia, ele quer corrigir uma distorção feita pelaquela igreja. Existia uma festa que eles celebravam, se juntavam para celebrar e comer, ter comunhão, e misturavam a ceia com essa festa chamada Ágape, onde todos se reuniam e dentro dessa festa também ministravam a ceia do Senhor. A questão é que aquele povo estava extrapolando, esquecendo de voltar-se à palavra e ver os princípios da celebração daquilo que Cristo tinha ordenado. E começavam então, aqueles que tinham mais posses, traziam comidas um pouco melhores, na verdade é quem trazia. E os trabalhadores e os escravos chegavam atrasados, justamente porque tinham que trabalhar e eram escravos. E os mais ricos chegavam na frente, comiam
apressadamente, muitas vezes não deixando nada, e até se embriagavam, e não havia ali, dentro daquela cerimônia, o que na verdade deveria acontecer, que era o fluir do amor, da comunhão, da fraternidade, de estar junto, de olhar nos olhos, de ver o outro como alguém igual a você, independente da conta bancária, do nome da família, do lugar que mora, do condomínio. A ideia era que todos ali, diante da mesa do Senhor, pudessem apontar para o céu, olhar para Cristo, o autor e consumador da fé de cada um daqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas o que estava acontecendo não era isso. Então o apóstolo Paulo tem que escrever essa carta. E no capítulo 11, se você pegar lá do comecinho, você vai perceber que Paulo vai dizer: por que vocês se reúnem? Vocês se reúnem para isso? Para fazer essa atrocidade, para distorcer um princípio tão importante, uma ordenança tão importante, que é a ceia do Senhor? Nesse sentido, vendo esse contexto, nós precisamos nos lembrar de uma coisa: o coração do homem, Provérbios vai dizer que é grandemente enganoso e corrupto. Nós podemos começar projetos e uma vida, e como igreja poderemos começar, e na maioria das vezes começamos bem as coisas. A dificuldade não é começar nada, irmãos. A dificuldade e o desafio que temos é manter em fidelidade a Deus aquilo que nós começamos por direção e ordenância dele. Isso como igreja e como indivíduos na vida pessoal. Você sabe do que eu estou falando? Começar não é difícil. O difícil é manter-se na linha, é manter-se glorificando a Deus, é manter-se sendo exemplo, é manter-se sobre a piedade, é manter-se amando apesar de ser maltratado, esquecido, ultrajado. O difícil e o desafio é manter-se ajudando, mesmo aquele que você não conhece, e sem esperar nada. Esse texto e o contexto da ceia nos ensina que, como igreja e filhos de Deus, nós precisamos fazer uma reflexão diariamente para não tornarmos aquilo que começou tão bem, por direção de Deus, santo, e que glorificava o nome dele, em uma cerimônia, em uma vida, em um ato, em um testemunho, que agora não mais glorifica o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo chama essa igreja a atenção. E eu queria que você lembrasse que o texto sagrado, Deus permite e inspira o apóstolo por amor, para corrigir. Porque enquanto Deus está corrigindo, é porque Deus ainda acredita em você. Ele lhe quer, Ele está lhe dando uma chance. Ele está dizendo: filho, eu estou usando isso, aquilo, para lhe dar uma chance para que volte, reveja a sua vida, suas atitudes. E Deus faz isso com essa igreja de forma maravilhosa, e faz conosco. Então, nessa noite, que ao pensarmos nesse texto, você possa pensar em áreas da sua vida que você precisa voltar, você deve voltar a fazer e andar como o Senhor ordenou um dia que você fizesse. O cenário que o apóstolo encontra, então, é esse, e ele chama aquelas pessoas e aquela igreja a olhar para a cruz de Cristo. A ceia não foi instituída por Paulo nem por homem, por isso Paulo começa dizendo no verso 23, eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. A ceia é um chamado em memória à cruz, à comunhão e à esperança, ao compartilhamento, ao amor, ao interesse pelo outro. É uma conexão direta com Deus e com as coisas eternas. É isso que a ceia representa em nossas vidas. É a ligação da igreja com os céus, com o seu Deus. Do pecador que era destruído, com agora o pecador redimido. Com a vida velha e uma nova esperança da vida que o Senhor nos deu. A ceia do Senhor nos lembra que um dia Ele voltará para buscar a sua noiva. Esses são os símbolos. No verso 23 e 24, agora indo direto para a exposição, ele vai dizer, fazer isso em memória de mim. A mesa é uma memória. E nesse ponto eu queria chamar a sua atenção. A palavra aqui indica não apenas recordar o fato da ceia que o Senhor um dia disse e mandou que a sua igreja fizesse, mas que nós
tornássemos isso uma realidade eterna em nossas vidas. A ceia não é apenas um ato para que você recorde uma cerimônia que parece que é apenas um rito. Não, não se trata disso. Não, é tornar a ceia algo que, uma realidade que nós já estamos vivendo de alguma forma aqui e agora, através do Senhor. A celebrarmos a ceia, o Cristo que um dia ressuscitou e que também está à direita do Pai, e agora está espiritualmente, porque ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, para relembrar e dizer: Deus está com você. E eu quero nessa noite dizer para você: Deus está contigo. Deus nunca lhe abandonou. Talvez você tenha abandonado. Ele nunca nos abandonou. E a ceia é um momento, é um marco de memória que a gente lembra daquilo que Ele fez pelas nossas vidas. Não se trata de um ritual, mas de um encontro com o Cordeiro, que foi morto e que ressuscitou, que limpou e transformou nossas vidas. Abra o seu coração e em gratidão diga: Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. A memória nos conduz a uma confissão, ao arrependimento, ao quebrantamento. A ceia deve nos quebrantar, deve nos levar a uma confissão. Confissão é a gente pensar na vida, é a gente refletir sobre o que tem sido feito, o que vai ser feito, e dizer: Deus, eu sou grato pelo que eu era e o que o Senhor me transformou. Como o Senhor fez isso comigo, um pecador tão terrível. É diante dessa observação que nós vemos a ceia, falamos: Senhor, muito obrigado. Porque quando eu olho para esse cálice, para esse pão, eu me lembro do teu corpo ferido por mim, o teu sangue derramado por minha vida, para me comprar. João 1, verso 9, primeira epístola de João 1, verso 9, vai falar sobre isso. Quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, devemos fazê-lo com o coração quebrantado, conscientes de que nada temos a oferecer a Deus, senão a nossa vida, e dizer: eu sou grato, eu estou aqui, usa-me a mim, como disse o profeta. O que temos a oferecer a Deus? Apenas a nossa gratidão, como aquele um dos 10 leprosos que voltaram, falou: Senhor, muito obrigado, eu era sujo, eu não poderia participar da sociedade, eu era rejeitado, eu era cheio de dores e mágoas, fora e dentro da minha alma, e hoje eu volto para agradecer ao Senhor. O Senhor me purificou, me limpou. Essa é a nossa vida, você sabe disso. O quanto Deus fez por você, o quanto Deus tem feito. Quando nós olhamos esse pão e esse cálice, que jorra, como nessa ilustração aqui na frente, esse jorrar do sangue, que é o vinho, que é o suco que representa o sangue de Jesus, ele continua jorrando sobre os seres humanos, dizendo: esse sangue tem poder para redimir, para pagar o preço, para comprar vidas para Deus, para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A ceia é o espelho aonde contemplamos Cristo crucificado e sentimos a eficácia da sua morte em nossas vidas. Você nesse momento pode dizer: Deus realmente, o poder de Deus me transformou. Quando a gente olha o que éramos, como agíamos, como falávamos, como nos comportávamos, a gente pode dizer: meu Deus, como é poderosa essa obra. É por isso que é em memória, como é poderosa essa obra que mudou de tal forma a minha vida, tem mudado a minha família. Só a obra de Cristo pode fazer isso. E nessa noite, a mesa então representa uma memória. Qual é a memória que você tem? Você um dia foi encontrado por Jesus, Ele lhe encontrou, Ele transformou sua vida. Nessa noite, traga a memória. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, e a sua esperança é a mesa do Senhor. Seja grato a Ele, porque um dia Ele te transformou e mudou a sua vida. O apóstolo Paulo vai dizer em uma de suas cartas que aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus não brinca, Deus cumpre suas promessas. Quando Ele diz que vai mudar a vida, Ele muda a vida. Quando Ele diz que Ele vai libertar, Ele liberta. Quando Ele diz que vai transformar,
Voltou. Deixa aqui perto deixa aqui que eu pego. Ele faz isso porque Ele é Deus. E nessa noite, a mesa nos lembra e nos traz à memória. Mas no verso 25, ele vai dizer assim: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. A mesa é comunhão, a aliança é um pacto que é feito. O cálice representa essa aliança, firmada não com tinta de imperadores, governadores e líderes religiosos, mas o pacto que foi feito entre você e Deus, a sua noiva, a igreja e ele, foi selado com sangue. E isso é tremendo, irmãos. Não se trata de um contrato que alguém assina para comprar uma casa, assinar o contrato de um carro, um financiamento. Não, nem é mesmo aquele pacto que você faz. É óbvio que ele tem um simbolismo, é por isso que o paralelo Paulo eleva o casamento à igreja e a Cristo, para dizer que o valor haverá quando for comparado e levado como esse pacto. Porque quando nós assinamos ali um papel, você sabe, muitos meses depois, anos e até meses, já se separam, rompem, porque aquilo ali é apenas uma caneta assinando. Mas a mesa da comunhão agora, quando ele diz, este é o cálice, a nova aliança no meu sangue, não é um pacto selado com uma caneta e escrita por algum homem, mas foi selado pelo sangue precioso de Jesus, que comprou a sua vida. O meu sangue, o sangue de Maomé, de Buda, ou de qualquer outra pessoa. Passaram pessoas bondosas nessa terra, passaram pessoas que até fizeram muita caridade e ajudaram muito a outros. Madre Teresa e tantos outros nomes por aí fizeram bondades. O próprio Calvino, Lutero e tantos outros, os puritanos e tanta gente na história, Paulo, João, que foi o apóstolo do amor, mas nenhum deles podia comprar e redimir sua vida, mudar a sua vida, levar você a Deus. Só o sangue de Jesus pôde levar você a Deus, pode levar você a Deus, e isso é um motivo de celebração e de gratidão. A mesa fala da comunhão. Assim como Israel no deserto, através do animal chamado cordeiro, ao derramar o sangue daquele sacrifício, recebia a remissão do pecado e voltava à comunhão com Israel. Nós temos o sangue, mas não de um animal, mas do próprio Deus que encarnou e que derramou o seu sangue em um pacto gracioso para nos levar a Deus. Por isso Jesus está à direita, é o nosso intercessor diante do Senhor. A ceia nos lembra que somos feitos um só corpo em Cristo. Não há lugar para divisões, rancores, rivalidades. Por isso Paulo escreve o capítulo 11 para dizer o que está acontecendo. Vocês acham que são melhores do que esse ou aquele? Não, na ceia do Senhor nós somos lembrados da comunhão, e nesta comunhão nós precisamos entender a seriedade desse pacto que foi feito, selado por sangue. Porque você acha que algumas religiões, seitas, usam o sangue como aliança de pacto? Você sabe disso, não é? Há muitas que usam o sangue. De onde eles tiram isso? É claro que aquilo não tem nenhum valor significativo do ponto de vista de remissão, de transformação, de levar ao homem a eternidade, mas eles usam como um símbolo de alguma coisa muito profunda. E eu quero te dizer, o que Deus fez lá na cruz, e hoje nós podemos recordar em memória, olhando para esse pão e para este cálice, é que o preço que foi pago pela sua vida foi selado com a escrita do sangue de Jesus Cristo. Êxodo 24:8, Hebreus, pode pôr aí Hebreus 9:15, Jesus nos comprou, Ele nos uniu e nós somos agora um só corpo. Por isso na ceia, se arrancou, tem que perdoar. Se há alguma dívida, que seja cancelada. Se você vê que a pessoa não pode pagar, cancele essa dívida. Se você não consegue olhar nos olhos, peça graça a Deus. Se você não consegue esquecer, peça ao Senhor. Fala, Deus, eu não quero viver com isso, porque o Senhor apagou os meus pecados, redimiu. O Senhor trouxe unidade sobre a minha pessoa
e a eternidade com a pessoa do nosso Deus e Salvador, e eu também quero viver. Esse é o momento que a igreja deve viver e celebrar a união, a unidade, como um só corpo, porque Ele fez isso por nós. A ceia nos lembra que somos feitos um só corpo em Cristo, então não há lugar para qualquer outra coisa, ou sentimento que não seja puro, santo, eterno e dos céus, né? Ela nos fortalece a perseverar, unidos pelo Espírito, pelo vínculo da paz, é o que Paulo vai dizer no capítulo 4 de Efésios, no verso 3. Participar da ceia é comprometer-se com a reconciliação, irmãos. Um crente não pode dizer que está em comunhão com Deus se não ama o seu irmão. João vai falar isso em uma de suas cartas. O crente não pode dizer que, ele vai dizer, como é que você diz que ama a Deus que não vê, se você vê o seu irmão e não consegue amá-lo? Nós precisamos refletir sobre isso, nesse pacto que nos uniu como uma só igreja, um só povo. Estender a mão para o irmão e dizer que o sangue que te lavou também me comprou, e o sangue que te comprou também me lavou. Nós somos um em Jesus Cristo. Amém? Assim como o grão de trigo que é feito o pão, ele é triturado e ele e o pão se tornam um, estão tão misturados que a gente não consegue entender ou compreender os outros, ou ver os outros componentes, porque essa mistura está tão consolidada. Assim é o crente com o Senhor. Nós estamos unidos em Cristo, neste pão. Ele é o pão da vida e somos um só corpo. Moramos em lugares diferentes, temos costumes diferentes, falamos de forma diferentes, mas somos um, somos a igreja de Jesus Cristo, e a ceia do Senhor nos chama a refletir sobre isso. A ceia é um laço de comunhão, que quem se senta à mesa do rei não pode nutrir ódio ou qualquer outro sentimento ruim no seu coração. No verso 26, indo para o fim, verso 26, a mesa também produz esperança. Olha o que vai dizer o verso 26. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Cada celebração da ceia aponta para o futuro. O verbo aqui no original significa proclamar publicamente. Proclamar publicamente. Assim, cada vez que comemos e bebemos do cálice, nós estamos anunciando em ato prático o Evangelho de Jesus, e não apenas em palavras. Então, quando nós olhamos para a ceia, apesar de tudo isso que está acontecendo no mundo, e a gente às vezes fica até apavorado quando liga a TV, essa guerra humana de ego, de poder, que não leva a nada, é apenas os homens tentando ser quem não podem ser aqui nessa existência, matando e morrendo. Nós olhamos para o texto sagrado da ceia, e nós sabemos que há um futuro para a igreja. Por isso, apesar das más notícias, você tem uma esperança, que Ele voltará, que Ele está no controle de tudo, que a sua vida e a sua casa está preparada. Jesus, Ele mesmo disse aos seus discípulos: eu vou preparar um lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Palavras do próprio Cristo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Por isso, meu irmão, você que está assistindo a transmissão desse culto, você que entrou aqui, porque Deus te trouxe aqui, escute, há muitas moradas. Eu não sei, eu quero aqui apenas brincar, mas falando sério também, eu não sei se você já comprou a sua casa lá, se você já fez esse pacto, se você já assinou esse contrato, que não depende de você, depende do sangue de Cristo. Se você já convidou Ele e falou assim: eu quero assinar, e é hoje que eu quero assinar, eu quero a minha casa, a casa que o Senhor disse que ia preparar. A ceia nos dá essa esperança, que se aqui não temos, se aqui há dificuldades, se aqui há desesperanças, se aqui há enfermidade, se aqui ainda há dor, se aqui ainda há ódio, se aqui ainda há rancor, se aqui ainda há armadilha de homens, se aqui ainda brigam por poder, por nome, para quem é mais forte, para quem tem mais armamento, um dia, a Bíblia diz que tudo isso vai acabar, que lá no céu não haverá lágrimas, nem dor, nem lembranças ruins, porque nós estaremos na ceia do Cordeiro. Isso aqui é um prelúdio do que um dia nós viveremos diante do grande Rei, ceando com o Senhor, e será maravilhoso, meus irmãos. Por isso, nessa noite, abra o seu coração e celebre. Diga a Deus: muito obrigado, porque apesar de tudo isso que está acontecendo no mundo, eu quero olhar para o Senhor,
o autor e consumador da minha fé, e entender que tudo isso aqui vai passar, mas eu tenho a garantia de que o Senhor está no controle da minha vida e que um lar celeste me espera. Amém, igreja? Isso é maravilhoso. Mas Paulo também acrescenta aí uma nota teológica, quando ele fala até que ele venha. Por isso, Paulo está falando de escatologia aqui. Paulo está falando, o crente deve viver a perspectiva escatológica, de que apesar de tudo isso, nós não somos aqui. Então, não fique muito apegado na terra. Desfrute daquilo que Deus lhe permitir. Mas não se apegue, porque tudo isso vai ficar. É interessante que nós fazemos e colocamos o nosso esforço, eu não estou dizendo que isso é errado, e planejamos ter isso e aquilo, mas interessante que um dia tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar, ninguém vai levar nada. Não é? No céu não cabe essas coisas, elas são muito pequenas, elas são inúteis, elas não têm valor na eternidade, porque lá o mar é de cristal, as ruas são de ouro, lá é um outro nível de vida, lá não é o Alphaville, lá ainda é muito melhor, não há de se comparar com nenhum desses condomínios de luxo que os homens constroem aqui, que são perecíveis. Jesus disse uma vez aos discípulos, ensinando aos fariseus e ao povo daquele tempo, assim: ajuntem tesouros nos céus, onde nem traça, nem ferrugem, nem ladrões podem destruir, roubar ou pegar. Nós temos, por isso o fator escatológico é tão importante. A ceia é um prenúncio do banquete real que um dia estaremos. Apocalipse coloca aqui para mim 19:9. O cristão que participa da ceia vive entre o tempo, o já da redenção e o ainda não da glorificação, mas estamos caminhando, estamos aqui celebrando que um dia o Senhor nos redimiu para a glória do seu santo nome. Participar da ceia é olhar para trás e dizer: Deus, obrigado, o Senhor transformou minha vida. É olhar para o hoje e dizer: Deus, muito obrigado, porque eu sou uma nova criatura. É olhar para amanhã e dizer: Senhor, muito obrigado, porque algo maravilhoso me espera e não tem comparação. Eu não tenho como mensurar a glória de viver a eternidade ao teu lado. E isso é esperançoso aos nossos corações. A esperança da vinda de Cristo nos santifica, porque nos faz buscar a palavra e viver para Ele e para a glória dEle. Nos faz mais vigilantes, nos desperta para a obra de proclamar o Evangelho, não é? E avançar para perto do Senhor. Cada vez que o cristão toma a ceia, ele anuncia ao mundo que crer na cruz que transformou o seu passado, vive a graça do presente e espera a glória do futuro. Eu quero então tirar aqui, os músicos podem vir, se prepararem, algumas lições, pelo menos 3 lições que aprendemos nesse texto, sobre a mesa do Senhor, a comunhão, o preço que foi pago. E o primeiro deles é a memória que humilha. Nós precisamos lembrar que a cruz transformou as nossas vidas e precisamos confessar o nosso pecado. Paulo vai dizer: examine-se. Ele está falando de arrependimento, ele está falando do primeiro passo para ser um verdadeiro adorador, é arrepender-se. Não é lágrima de remorso, não é porque você está com medo de alguma coisa, não é constrangê-lo, apesar de ser verdade, amanhã a gente não sabe se estará vivo, então faça a sua decisão, mude sua vida. Tá bom, faz algum sentido isso, mas a questão não é essa. Não é pelo medo que você deve mudar a sua vida, posicionar-se, mas é pelo quebrantamento, em humildade, pelaquilo que um dia Cristo fez por você. Ele diz: examinar-se significa humilhar-se, é se humilhar diante de Deus e pedir perdão a Ele, que Ele te faça uma nova criatura. João, 1 João, coloque aí, por favor, 1:9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Todos pecamos, erramos no olhar, no falar, no pensar, ainda estamos num processo de santificação. E muitos fogem da ceia, muitos até evitam de tomar a ceia, mesmo estando dentro da casa do Senhor, porque põem mais valor
naquele que é o seu erro, do que na obra que um dia Cristo fez. Paulo chama o crente a examinar-se não para não vir à mesa, mas para vir a ela, pela fé na obra que foi feita lá na cruz. Por isso, nós devemos nos humilhar. Arrepender-se é humilhar-se diante de Deus e dizer: eu sou um pecador miserável, me perdoa, eu quero estar em comunhão com o Senhor, com a sua igreja, com o Espírito Santo do Senhor em minha vida. Essa é a primeira lição. A segunda lição é a comunhão que edifica. Reconciliamos uns com os outros e também com o Pai. O pão que partimos é o símbolo da unidade da igreja. Veja Efésios 4, põe aí Efésios 4, 3. Ele diz assim: esforcemo-nos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Por que temos que nos esforçar? Porque ainda erramos, somos de uma natureza caída, ainda lutamos contra essa natureza. Fomos salvos pela obra da graça em Cristo Jesus, mas estamos num processo de santificação, estamos sendo moldados e transformados até a vinda do Senhor. Por isso na ceia somos lembrados, e quando nesse exame Paulo pede, é que nós precisamos lembrar que somos um só corpo, uma só igreja, e não há lugar para essas diferenças, e se elas existem, porque existem, elas devem ser suplantadas pelo esforço. Por isso ele diz: esforcem-se pela unidade, no Espírito, no vínculo da paz. Esta é a atitude do crente, porque senão, meus irmãos, o que vai nos diferenciar das pessoas aí fora? Nada. A Bíblia, a palavra liberta, transforma, ilumina os nossos corações e pode limpá-las. Aprendemos, em segundo lugar, que precisamos nos voltar e dizer: eu amo você, apesar de todas as coisas. Amar aquele que é bom, que nos faz bem, não é difícil, não há mérito nisso, a Bíblia vai dizer. Mas amar aquele que não olha, magoa, fere, não estou dizendo que você tem que gostar disso, eu estou dizendo que você tem que amar. Jesus, em uma das suas últimas palavras lá na cruz, enquanto xingavam, esbofeteavam, jogavam coisas nele, ele dizia assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele amou os seus, o texto de João vai dizer, e os amou até o fim. E por fim, em último, aprendemos nesse texto sobre a esperança que nos santifica. Viva com os olhos voltados para os céus. Pare de ficar olhando o jornal todos os dias e se deprimindo com as notícias terríveis. A mesa do Senhor é um ensaio do grande banquete eterno. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não estou dizendo aqui que você não deve ler jornal, nem ver jornal, mas você não deve fazer isso mais do que ler a Bíblia. Você não deve crer nas notícias mais do que crer na esperança em Cristo Jesus. Você não deve acreditar e colocar seu coração nisso, senão na promessa da palavra de Deus. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e abundantes na obra do Senhor. Agora que temos que falar, divulgar, dizer às pessoas: Cristo ama você, tem um plano na sua vida, eu tenho esperança, apesar de tudo isso. E a palavra de Deus vai nos santificando e nos transformando. Hoje, quando nós viermos à mesa do Senhor com o pão, tocar os nossos lábios, lembramos que o nosso corpo foi redimido por Ele. Quando bebermos o cálice, celebremos a graça da salvação, o preço pelo qual nossas vidas foi comprada. Venha para esta mesa de forma digna, não porque você o segue em si mesmo, porque o sangue de Cristo te transformou e te fez. A mesa do Senhor é um lugar para aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue de Cristo. Quem pode participar da ceia? Todo aquele que um dia entregou sua vida para Jesus porque reconheceu que era um pecador, confessou seus pecados e recebeu Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador. Foi a água do batismo, foi batizado, está em comunhão com a sua igreja. Nem precisa ser da Betel, apenas que tenha comunhão com o corpo de Cristo, a igreja que você pertence. Esses estão aptos a estar à mesa do Senhor. Mas se você não está nessa lista, você pode hoje tomar uma decisão e dizer no seu coração: Senhor, eu quero
eu quero viver contigo, eu quero uma nova vida, eu reconheço que sou um pecador, eu quero lhe aceitar como meu Senhor e Salvador. Amém? Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Curve sua cabeça. Deus, a tua palavra foi lançada como semente nessa noite, de forma especial. Espírito Santo, aqui em algum lugar, toca os corações, cumpre aquilo que o Senhor desde a eternidade planejou para este dia e para as pessoas que estão aqui ouvindo a transmissão desse culto. O Senhor sabe o que elas vivem, o que passam. O Senhor sabe aqueles que estão desanimados e estão cansados nessa caminhada, mas o Senhor disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O Senhor sabe a luta do crente. O Senhor sabe aquele que ainda não tomou uma decisão, porque tem tantas coisas, como aquele jovem talvez, que tinha tanta riqueza e não podia fazer um compromisso, um pacto com o Senhor, embora fosse religioso. Há tantos motivos pelos quais algumas pessoas ainda não se decidiram. Que pelo nome de Jesus sejam derrubados nessa noite todos esses motivos fúteis e que são apenas amarras inúteis. Que pelo Espírito Santo essas pessoas tomem uma posição e se posicionem e vejam um milagre acontecer em suas vidas. Espírito de Deus, move, e que nesse momento em memória o Senhor possa falar profundamente ao coração da sua igreja. Quando bebermos esse cálice, comermos esse pão, Senhor, que a tua palavra, como só o Senhor pode fazer, move em nossos corações. Oramos assim e te louvamos. Ser o teu nome glorificado. Recebe o nosso louvor em nome do Senhor. A igreja diz amém.